Senhor Jesus, meus queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui com mais um episódio do nosso Disse Jesus. E hoje o nosso tema são duas perguntas na verdade. É assim, por que estão assustados? Ainda não têm fé? Bom, essas são duas perguntas que Jesus fez para os discípulos quando eles estavam no barco em meio à tempestade. Este episódio está registrado em Marcos capítulo 4, Mateus capítulo 8 e Lucas capítulo 8. Mas eu vou ler Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, que diz assim: Naquele mesmo dia, à tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos passar para a outra banda do lago. Então deixaram o povo e levaram Jesus no barco em que estava sentado. Outros barcos o seguiram. Nisto levantou-se um grande temporal com ondas tão altas que enchiam o barco de água. Jesus estava a dormir na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram-no. Mestre, não vês que estamos perdidos? Ele levantou-se e mandou ao vento e às ondas: Parem, acalmem-se. E o vento parou e as ondas acalmaram-se. Jesus disse então aos discípulos: Por que é que estão assustados? Ainda não têm fé? Eles estavam de fato cheios de medo e diziam uns para os outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vamos ver aqui neste episódio alguns ensinamentos práticos para as nossas vidas no dia de hoje, ok? Bom, meus irmãos, então o primeiro ensinamento aqui que nós temos, a partir do versículo 35, diz assim: no mesmo dia. O que o evangelista quer dizer com isso? Se você ler todo esse texto, todo o capítulo, vocês vão ver que Jesus esteve muitas horas, muito tempo ali com a multidão, ensinando a multidão. Ele estava no barquinho dos discípulos, à beira do lago, a ensinar a multidão. Mas após esse ensinamento que Jesus dá à multidão, ele diz aos discípulos: vamos para o outro lado, vamos mais além, vamos mais fundo, vamos para um lugar mais fundo. O que isso significa? Após vários ensinamentos, várias lições, Jesus quer levar os seus discípulos, aqueles que realmente o seguem, aqueles que realmente estão com ele, estão mais perto dele, e ele quer levar esses discípulos para uma outra lição, uma lição prática. É a fé praticada. Jesus vai sair da lição teórica para a lição praticada. É assim com a nossa fé. A nossa fé não pode ser só na teoria, mas tem que ser também praticada. Por isso Jesus vai levar os seus discípulos para mais além, para mais longe. Bom, meus irmãos, o outro ensinamento prático aqui está nas palavras de Jesus. Vamos passar para o outro lado. Veja bem, isso é uma afirmação, é uma declaração de Jesus. E os discípulos parecem ter se esquecido disso quando estavam na tempestade. Se os discípulos se lembrassem do que Jesus falou, nós vamos para o outro lado, eles não precisavam se preocupar, porque Jesus falou. E tudo que Jesus diz vai acontecer, porque Ele é Deus e as suas palavras são eternas. Outro ensinamento, meus queridos, está no versículo 36. Vejam bem, o evangelista diz que os discípulos levaram Jesus com eles no barco. Observe uma coisa aqui. O barco aqui representa o quê? A nossa vida. A vida de cada um de nós. Quando a Bíblia diz que Jesus estava com os discípulos no barco, tá? É o mesmo que nós podemos dizer, Ele está conosco na nossa vida. Então, se Jesus está presente, não há motivo para temer a tempestade. Se Jesus está presente, não é motivo para temer as aflições, os problemas dessa vida. Se você levou Jesus contigo na sua vida, se Ele está contigo, se Ele te acompanha, não temas, não há razão. Ele é maior do que qualquer tempestade. Ele está presente na sua vida. Meus irmãos, outro ensinamento muito importante, no versículo 37, nós vamos aprender que o perigo era mesmo real. Observe uma coisa. Ali no versículo 37, a Bíblia vai dizer que as ondas eram muito altas, os ventos eram muito fortes, as ondas eram muito altas e elas enchiam o barco. As ondas realmente entravam dentro daquele barco.
O perigo era real, mesmo para alguns discípulos que eram pescadores, que conheciam muito bem aquele lago, Mar da Galileia, e que já estavam habituados a tempestades. Até esses discípulos estavam desesperados, angustiados, porque quando a onda entra dentro do barco, isso significa que ele vai afundar, que ele realmente vai afundar, que o perigo era real, que eles corriam o mesmo risco de vida. Talvez aqueles discípulos, mesmo os pescadores, nunca viram uma tempestade como aquela. E o ensinamento aqui é o seguinte: quando a tempestade está à nossa volta, mas ela não entra na nossa vida, não é verdade? Porque nós falamos agora há pouco que o barco é como a nossa vida. Quando a tempestade está à nossa volta, mas ela não entra na nossa vida, tudo bem. Mas o problema é quando ela entra em nós. Quando a tempestade está fora, nós podemos suportá-la, mas quando ela entra dentro de nós, nós já não conseguimos suportar essa tempestade. Nós que entramos em desespero. Os problemas não podem entrar em nós. Eles podem estar à nossa volta, mas não podem influenciar o que vai aqui dentro de nós, o que está dentro de nós. Esta é a lição aqui no versículo 37 também. E no versículo 38, o que nós vamos ver? Jesus dormindo calmamente, confortavelmente. A Bíblia diz que ele pegou uma almofada, né, porque aquilo era algo comum. Quando os pescadores saíam para pescar, passar a noite pescando, ou passar talvez um dia inteiro pescando, muitas das vezes algum deles podia se retirar para descansar um pouco. Então era comum que houvesse ali uma almofada, e é o que nós vamos ver aqui. Havia uma almofada, Jesus pega naquela almofada e sai para descansar. Isso era algo comum entre os pescadores. Até então, nenhum deles estranharam isso, até que a tempestade viesse, até que a tempestade chegasse. E por que Jesus está tão confortável? Por que Jesus está tão calmo e descansar tão calmamente ali naquele barco? Por que Jesus não estava preocupado com a tempestade? Observe uma coisa, Jesus sabe quem ele é, ele sabe que ele é Deus. E os discípulos deveriam saber isso também, porque as Escrituras, no Salmos 89, versículo 9 a 10, diz assim: Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não há ninguém como Tu, és poderoso e a fidelidade está em Ti. Tu dominas o mar embravecido e amainas as suas ondas encrespadas. Oh, glória a Deus! Observe, meus queridos irmãos, os discípulos, se eles lembrassem desta palavra, Deus acalma as tempestades, Deus acalma o mar. Se eles tivessem lembrado desta palavra e soubessem quem estava ali com eles no barco, que Jesus é Deus, eles não precisavam se preocupar. Agora Jesus está tranquilo a dormir, porque ele sabe que ele é Deus e que ele está acima de toda tempestade. E ele está descansando na sua palavra, nesta palavra e na palavra que ele mesmo disse: vamos para o outro lado. Ele está confiante na sua palavra. Aleluia. E no versículo 38, outro ensinamento que nós temos aqui, né, é que os discípulos pensavam que Jesus não se importava com eles. Os discípulos disseram assim: mestre, não te importa que vamos morrer? Amados irmãos, isso acontece muitas das vezes conosco. Quando estamos nos problemas, quando estamos em meio às tempestades, em aflições da vida, pensamos que Deus não se importa conosco, pensamos que Deus se esqueceu da gente, que Deus não se preocupa com a gente, mas isso não é uma realidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus deixou a glória, deixou o céu, veio à terra, se fez carne e morreu numa cruz, padeceu numa cruz, por mim, por você, porque Ele te ama, porque Ele nos ama. E a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer, para perecer por nós. Então, Jesus te ama, nunca duvide disso. Não deixe que os problemas, as tempestades da vida façam você pensar que Deus não se importa com você. Não permita que as tempestades da vida façam você pensar que Jesus não te ama e não está se preocupando com você. Os discípulos deveriam conhecer os Salmos. Uma palavra no Salmos capítulo 8, que vai dizer assim: que é o homem para te lembrares dele? Que é o ser humano para te preocupares com ele? Aleluias! A Bíblia nos ensina que mesmo o homem sendo carne, mesmo o homem sendo pecador, sendo tão pequeno, Deus se importa com ele. Deus se importa com cada um de nós. Deus se importa com você. Esta é a mensagem principal aqui nesse texto. Amém, meus queridos?
E no versículo 39, meus irmãos, nós vamos ver que finalmente Jesus faz cessar a tempestade. Após cessar a tempestade, após cessar as ondas e os ventos, o que Jesus vai fazer? Ele vai se voltar para os discípulos. Ele vira para os discípulos para falar com os discípulos. O que nós aprendemos aqui? Muitas das vezes, no meio da tempestade, das ondas agitadas, dos problemas da nossa vida, nós não conseguimos ouvir Jesus. Nós não conseguimos ouvir a sua palavra. Observem bem isso. Por isso que Jesus acalma primeiro a tempestade para depois falar com os discípulos. É assim na nossa vida. Agora, o ensinamento é: não deixe que as tempestades o impeçam de ouvir Jesus. Não deixe que as tempestades o impeçam de ouvir a palavra do Senhor. Elas não podem abafar o som da voz de Jesus. Os problemas, as tempestades da vida não podem falar mais alto que a palavra do Senhor. Não podem soar mais alto que a voz de Jesus nos seus ouvidos, no seu coração. Amém, meus queridos? Bom, meus queridos irmãos, e no versículo 40, finalmente as duas perguntas de Jesus, né? Por que vocês estão assustados? Vocês ainda não têm fé? Observe uma coisa, parece que Jesus está admirado com a incredulidade dos discípulos. Por quê? Eles ouviram Jesus e as suas palavras. Eles viram os milagres que Jesus fez, mas a tempestade os fez esquecer quem é Jesus. A tempestade os fez esquecer o que Jesus fez, os milagres de Jesus, o poder de Jesus e tudo aquilo que Jesus fez. Observe, muitas das vezes isso acontece também com os homens, conosco. Acontece nos dias de hoje. As tempestades fazem com que as pessoas se esqueçam quem é Jesus. As tempestades parecem ter poder de fazer as pessoas se esquecerem o que Jesus fez por elas. E é isso, agora Jesus está admirado com os seus discípulos. Por quê? Por que vocês ainda não creem? Por que vocês ainda duvidam? Por que vocês ainda têm medo? Talvez Jesus esteja perguntando isso para você nesta hora. Você que está passando por problemas, você que está preocupado, está ansioso, você que conhece o Senhor, conhece a sua palavra, Ele está perguntando por que você está com medo, por que você ainda não crê. Creia no Senhor de todo o teu coração. Ele está no barco contigo, Ele está na sua vida. E finalmente, após Jesus acalmar aquela tempestade, os discípulos vão fazer a pergunta. Agora quem vai ficar admirado são os discípulos. Mas quem é este? Até o mar, até o vento lhes obedece. Que coisa maravilhosa, que coisa poderosa, meus queridos irmãos. Jesus tem poder sobre a tempestade. Não importa qual é a tempestade que você está passando nesse momento, não importa qual é a luta que você está passando nesse momento, Ele tem poder. Ele tem todo o poder. Jesus Cristo disse no final do seu ministério: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Creia no Senhor. Eu quero orar por você nesta hora e com você também. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem todo o poder e o Senhor, ó Pai querido, tem poder sobre toda a tempestade. Por isso, Deus, eu oro nesta hora, Senhor, pelo meu irmão, por este ouvinte, todos aqueles que estão ouvindo, que estão com problemas, que estão com lutas, mas que confiam no Senhor e que entregam as suas vidas para o Senhor e colocam os problemas diante do Senhor. Ó Pai querido, que o Senhor lhes ajude a crer, lhes ajude, Senhor, a vencer todas as tempestades da sua vida, sejam quais forem, sejam enfermidades, sejam problemas familiares, que o Senhor lhes dê vitória nesta hora, Pai. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, por nos acompanhar, por nos ouvir até aqui. Se essa palavra edificou você, foi bênção para você, coloque um gosto e partilhe ela com outras pessoas para que outras pessoas sejam também abençoadas. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.